bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou Anita Efraim e, como todas as semanas, estou com Daniela Kresh, jornalista, correspondente do IB em Israel. Tudo bem com você, Dani? Tudo ótimo, tudo tranquilo. E começando um mês super importante, a gente está em junho, dia 2 de junho, que a gente está gravando, que esse Expresso Israel vai ao ar, e é o mês do orgulho LGBTQIA+. Em Israel, essa sempre foi uma data importante, um marco importante, por diversos motivos. Posso citar por ser um dos poucos países do Oriente Médio em que há liberdade para a comunidade LGBTQIA+. Ou porque tem as contradições internas entre um país que tem ultra-ortodoxos com muito poder e que boa parte rejeita a comunidade LGBTQIA+. E esse ano ainda mais importante, ainda mais marcante, porque a reforma judicial do governo de Benjamin Netanyahu enfraquece a Suprema Corte, que é o órgão que é quem dá esses direitos, quem mostra que os direitos da população LGBTQIA+, são importantes e que devem ser respeitados. Na esteira de tudo isso, aconteceu no dia 1º de junho a Marcha do Orgulho LGBTQIA+, em Jerusalém. Dani, conversei com uma amiga minha, Gisele Charac, vou citar ela aqui, que foi à marcha, e ela me deu uma definição que eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar com quem está assistindo a gente. Enquanto a parada do orgulho de Tel Aviv é uma grande festa, a marcha em Jerusalém tem áreas de protesto. Eu queria, então, a gente vai colocar algumas imagens cedidas pela Gisele aqui na tela para ir conversando, mas conta para a gente, Dani, como foi. É um evento muito policiado, teve ministro, né, junto com um grupo de oposição, mas vai contando aí para a gente como foi mais tranquilo que o imaginado, teve confronto, como foi essa marcha? Sim, foi mais tranquilo do que imaginado, o que é uma boa notícia. A gente não sabia o que ia acontecer, né? Quando a gente combinou que a gente ia falar sobre isso, era uma coisa meio o lead, né? Tipo, a manchete a gente não sabe ainda, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas foi mais tranquilo do que imaginado, né? E, na verdade, foi também a maior parada de orgulho gay em Jerusalém da história. 30 mil pessoas, mais ou menos, participando. Foi um número enorme, justamente por causa disso, pelo que você falou, porque tem áreas de protesto, e eu acho que Israel, a sociedade civil israelense, acordou para essa questão dos protestos esse ano por causa da tentativa de reforma judicial que o governo está tentando passar e que não está conseguindo por enquanto, mas, então, acho que as pessoas estão mais ativas nas ruas, né? Por causa dessa... Vem na rebarba um pouco dessas manifestações, né? Então, 30 mil pessoas, eu conheço gente que veio de Tel Aviv, que foi de outros lugares, então não é só gente de Jerusalém, é gente de vários lugares que vai lá, né? E faz essa parada, que já teve vários trajetos, né? Antigamente passava pelo centrão de Jerusalém, depois mudou por causa de tensões, e aí depois... Cada ano é uma coisa um pouco diferente. Desses 30 mil manifestantes, você teve mais ou menos 3 mil policiais, então é um policial para cada 10 participantes, né? Quer dizer, é bastante gente. E por que tem tanta polícia, né, em volta da parada do orgulho gay? Porque a gente não esquece que em 2015 uma pessoa, um ultra-ortodoxo, que na verdade ele depois foi considerado realmente com problemas mentais e tudo, mas ele esfaqueou uma menina de 15 anos na parada gay de Jerusalém e matou uma menina chamada Shira Banki, que virou uma espécie de... Eu não gosto dessa palavra, mas é uma espécie de mártir, não é mártir, mas um símbolo, né, desse protesto da comunidade LGBT na Cidade Santa de Jerusalém, né, digamos assim. Quer dizer, porque então ela, como você falou, em Tel Aviv, né? A parada gay é uma animação, uma alegria, e não há protestos contra e tal, tudo, mas em Jerusalém é completamente diferente, porque a gente vê que a cidade ela é dominada por dois grupos que são bem conservadores, que são os ultra-ortodoxos, ou os religiosos, muito religiosos, e também os palestinos que moram em Jerusalém, que também são muito conservadores. Tá? Então, você tem aí uma minoria secular mais progressista em Jerusalém, que cada vez mais é minoria,
e cada vez mais tenta lutar pelos seus direitos humanos, né, de ser o que querem, de fazer o que querem, e isso está cada vez mais difícil na cidade de Jerusalém. A gente viu que esse ano foram, inclusive, eu acho que também por causa da esteira dos protestos, teve também boas coisas nesse sentido. Você viu, pelo menos eu vi nas televisões, muitas entrevistas com participantes que não são seculares ou parte da comunidade LGBT, inclusive religiosos, dizendo, não, nós estamos aqui, não concordamos com esse estilo de vida, mas concordamos com cada um que seja o que quer e tem direito e não pode, e essa cidade também é de quem não concorda comigo. Enfim, teve algumas entrevistas interessantes, inclusive com rabinos mais, não vou dizer progressistas, mas rabinos, sim, ortodoxos, mas que falaram esse tipo de coisa. Quer dizer, então você vê outras vozes aparecendo que são, na verdade, uma vitória, eu acho que para essa comunidade LGBT de Jerusalém. Agora, essa foto, Dani, a gente não combinou que você ia falar sobre isso, mas a Gisele me mandou essa foto e eu achei ela muito forte, de um rabino do Beit Habad, né, ou Beit, alguma outra coisa que eu não consigo ler o nome, mas é um rabino desses mais tradicionais, que a gente vê, a imagem do ortodoxo que surge na nossa cabeça é essa, e segurando uma faixa ao lado de pessoas. Achei tão bonito, sabe? Porque ninguém é obrigado a impor o seu estilo de vida para o outro. Cada um tem que fazer as suas escolhas, desde que isso não desrespeite a existência do outro, e aceitar. E acho que Jerusalém tem tanto essa mística, e eu acho que essa ocupação das ruas de Jerusalém pela tolerância é muito bonita. Eu acho que teve umas vozes muito bonitas esse ano, e, na verdade, a gente teve, não vou dizer a sorte, né? Mas esse ano, muitos dos que sempre foram os mais ativistas, com uma verborragia maior contra essas paradas, estão no governo. Então, eles estão um pouco mais, digamos assim, não vou dizer moderados, porque eles mudaram de opinião, mas eles agora, como são parte do governo, então eles estão mais assim, medindo as palavras. Então, você vê o ministro da Economia, que já chamou a comunidade LGBT de Jerusalém em geral, o que ele chamou? Ele chamou de monstruosidade, uma coisa aberração, não foi? Aberração, foi essa palavra que ele usou, aberração. Você tem o ministro da Segurança Nacional, o Itamar Ben-Gvir, que a gente fala bastante aqui, também super contra e falando que é um horror, que é tudo também aberração, tal, não sei o quê, e vários outros membros desse governo falando coisas. Teve que até esse ano, um cara do partido do Ben-Gvir falando, o que foi que ele falou? Ele falou... Está aqui o cara, Vaturi, Nissim Vaturi, do Likud, não é nem desses mais para a direita radical, o cara do partido de centro-direita, para a gente entender o que o Likud está se transformando, foi na televisão falando que tem pais que encorajam seus filhos a ser LGBT, que dão de propósito bonecas para eles brincarem quando são crianças. Quer dizer, uma coisa assim... Sabe, tipo, não dá nem para acreditar que alguém ainda fale isso em 2023, e um cara do Likud, não é nem o Ben-Gvir. Mas o Ben-Gvir foi lá, aliás, foi chamado de, né, as pessoas, ele foi passando e as pessoas começaram a gritar shame, shame, vergonha, vergonha, que é o que as pessoas cantam, gritam, né, nas manifestações contra o governo, né, buchá, quer dizer vergonha, shame, né? E ele foi lá falando, não, estamos aqui para defender o direito de todos saírem nas ruas, mas a gente tem que defender os direitos também de quem grita contra e chama de aberração, digamos assim. É importante dizer que o grupo que estava de opositores, que era onde o Ben-Gvir estava, sob essa justificativa de estar monitorando o policiamento, tinha 40 pessoas. Então, assim, precisa dizer que eles estavam lá, porque é importante que um ministro estivesse no meio deles, mas é um grupo pequeno. O que prevaleceu foi realmente uma manifestação bonita e que teve, sim, tons políticos, e a gente vê na imagem, inclusive, o Benny Gantz discursando.
O Benny Gantz, que hoje em dia está com uma popularidade maior que o Benjamin Netanyahu, em todas as pesquisas, quando perguntam para os israelenses quem você gosta, quem tem mais a ver para ser primeiro-ministro, quem tem mais, né, pedigree para ser primeiro-ministro hoje em dia quem ganha é o Benny Gantz, mais do que o Netanyahu, que é uma mudança realmente dos últimos 15 anos, para a gente saber o quanto o Netanyahu está em baixa, quanto esse governo está sendo mal visto, quanto que eles não estão conseguindo fazer nada do que eles achavam que iam conseguir fazer. E eu fiquei um pouco otimista com essa marcha do orgulho LGBT, que ia mais, mesmo que, enfim, é um otimismo, porque a gente esperava coisa tão ruim, né? Quando não acontece nada, a gente fica feliz, né? Sim, a minha amiga me contou que teve um pequeno confronto com pessoas que estavam com bandeiras da Palestina, e isso gerou algum estresse, mas foi minoritário em relação ao que a gente já viu acontecer, mas só para deixar essa nota e não deixar passar. Teve também gente presa, realmente também gritando palavras terríveis contra né, as pessoas que estavam marchando. E aí eu esqueci de dizer também que a grande tensão também aconteceu porque parece que o Hamas, o grupo, né, o terrorista lá da faixa de Gaza, tentou incitar os palestinos de Jerusalém a realmente também atacar os manifestantes. Quer dizer, nesse momento, você vê a união entre os radicais palestinos e radicais israelenses que se unem em prol do objetivo comum de ser contra a comunidade LGBT. Né? Quando a gente fala que... Que loucura essa intersecção. É impressionante, porque o conservadorismo, ele, no final das contas, a comunidade ela acaba sendo alvo do conservadorismo de grupos que se odeiam entre eles, né? Quer dizer, é uma coisa assim interessante. Terrível. E Dani, bom, acho que finalmente começando o programa com uma notícia boa, expressiva, né? De uma sinalização de como a sociedade civil israelense está vibrante. Eu gosto muito da frase que o Amidror usou na entrevista que ele deu aqui para a gente no IB, que ele vê, a partir da reforma judicial, dessa tentativa de golpe democrático, um renascimento do sionismo. Gosto muito dessa fala dele e acho que a representatividade de judeus diversos e múltiplos também tem a ver com o sionismo de hoje. O sionismo no sentido que real da palavra, não esse sentido que foi totalmente sequestrado por pessoas que não entendem o que quer dizer o movimento de autoafirmação do povo judeu. Exatamente. Inclusive, recomendo a todo mundo que entre no nosso site e leia o fantástico, maravilhoso artigo que a Dani escreveu sobre a questão do Roger Waters. Acho que tem gente até que pode estar esperando que a gente fale sobre esse assunto. Tudo que tem que ser dito, na minha opinião, está no texto da Dani e é também o tema da nossa newsletter. Para quem não está inscrito, todos os sábados pode entrar no nosso site e logo de cara você vai ver ali o campo para se inscrever na nossa newsletter. Se inscreva lá. Bom, indo para o nosso segundo tema, Dani, um assunto bem triste, claro, mas muito curioso. Um agente do Mossad, Serviço Secreto de Israel, morreu na Itália e Israel está tentando a todo custo esconder a identidade dele. Que história é essa? É uma história de filme de James Bond, o livro de Agatha Christie. Se não tem essa história, vai ter que ser alguém tem que escrever. De repente, aconteceu de 3 dias atrás, na Itália, no Lago Maggiore, um navio, um iate, meio que... como é que fala? Virou, né? Tinham 23 pessoas a bordo e 4 morreram. E aí a imprensa italiana começou a perguntar quem eram essas pessoas, tal e tudo, e de repente apareceu um avião israelense para buscar todos os sobreviventes israelenses, e ficou todo mundo, o que está acontecendo aqui? Simplesmente dos 23 membros que estavam dentro desse barco, 19 eram agentes de segurança ou da Itália ou de Israel. Tinha uns 10 israelenses, uns 9 ou 10 italianos, e estavam lá fazendo o quê? Não sei. Não me pergunte o que eles estavam fazendo nesse barco, se eles estavam comemorando o aniversário de alguém, né? Ou tem várias teorias conspiratórias, que eles estavam realmente organizando alguma coisa, ou trocando informações. Provavelmente deve ter sido isso, né? Estaria trocando informações entre os serviços de segurança, né? O Mossad do lado israelense e o italiano do lado italiano. E morreu, então, um israelense, que era um membro do Mossad, já foi confirmado isso, o nome dele a gente não sabe,
sabe. O nome dele, o codinome dele era Erez Shimoni, isso, Erez Shimoni, 50 anos de idade. Esse não é o nome verdadeiro dele, mas é um nome para todos os documentos, tal, não sei o quê. Esse é o nome do cara. Morreram 2 membros da inteligência italiana, um homem e uma mulher, e morreu a esposa do comandante do barco, que levou a esposa também, apesar de que o barco só podia ter 15 pessoas, tinham 23 a bordo, inclusive a mulher do comandante, mulher do capitão, quer dizer. Então, realmente parece um erro humano, mas há muitas teorias conspiratórias que os iranianos descobriram e atacaram, que sei lá o que, não sei o que. No final das contas, ao que parece, eu não ponho minha mão no fogo, tá? Mas, ao que parece, foi realmente um erro humano, um problema também, o tempo não estava bom, tinha muita gente a bordo e teve essas mortes. E realmente saiu um avião fretado rapidamente de Tel Aviv em direção à região lá para pegar os israelenses que estavam lá. Ninguém pode saber quem são, ninguém pode saber a identidade deles, né, porque pode colocá-los em perigo. E o cara que morreu, Erez Shimoni, que não é o nome dele de verdade, foi enterrado em Ashkelon, eu acho que foi, também sob total... A gente até viu imagens do enterro, mas tudo com blur, né, que não dá para ver a cara das pessoas, mas teve o primeiro-ministro, né, o Netanyahu, falando do cara, teve o chefe do Mossad, né, o David Barnea, o nome dele, que falou no funeral. Quer dizer, então, eu não sei o quanto que a imprensa italiana vai conseguir descobrir, porque a imprensa israelense, nessas horas, fica um pouco de mãos atadas, porque tem uma espécie de censura militar, tem censura militar aqui e censura de questões de informação, mas certamente o que eles sabem da imprensa israelense, ouso dizer que eles podem comentar com os seus colegas italianos, e aí, quando sai na imprensa italiana, eles podem citar o que a imprensa italiana disse. Então, fica uma coisa assim, triangular de informações, mas nesse momento tem total teorias conspiratórias na internet e realmente dá aí um novo romance, né? Romance de espionagem, que pode virar um filme aí, o Identidade Bourne, ou Missão Impossível, qualquer coisa nesse estilo. Uma loucura essa história, uma loucura, e mostra um pouco como a sociedade israelense tem essas peculiaridades, essa questão do Mossad, esse codinome. Eu comecei a me aprofundar um pouco mais nesse tema, e cada nova história sobre o Mossad eu fico muito curiosa, porque é o que você falou, né? Tem uma censura militar, certas coisas não podem ser ditas. Ao mesmo tempo, isso abre espaço para teorias conspiratórias. Sempre. E Dani, para a gente ir para o nosso último assunto hoje, uma história fofinha sobre uma foca, uma foca unindo povos, a foca Yulia, que agora vocês vão ver na tela. Essa é a foca Yulia, fotinho compartilhada pelo próprio governo de Israel no Twitter. Apareceu na costa de Israel, ao sul de Tel Aviv, ali na região de Yafa, certo? Todo mundo achou fofinho, é uma espécie em extinção. Depois ela foi aparecer em Gaza, Dani. Conta a história da foca Yulia. Outra história que dá filme, a gente está hoje bem cinematográfico aqui no Expresso, e é uma história bonita para terminar. Se a gente começou com uma história mais tensa, né, da massa LGBT que uniu radicais, a gente está aqui terminando com uma história que une, sei lá, a face mais bonita tanto dos israelenses como dos palestinos, né? Há mais ou menos um mês atrás apareceu essa foca monge, parece que é o que se chama, que está em extinção, só tem umas 500, 600 indivíduos pelo mundo, e essa foca apareceu na praia de Jaffa, né, no sul de Tel Aviv, e as pessoas sem saber quem era, começaram a chamar polícia, chamar sei lá o quê, chamar defesa civil, sei lá, para entender que Israel não tem foca, né? Não tem isso. E algumas crianças começaram a atacar pedra, adolescentes, né? Começaram a atacar pedra, não sei o quê, para ver se acordava, ela estava meio dormindo, eles queriam ver se acordavam ela, tal, não sei o quê. E aí veio o pessoal,
enfim, pessoas, né, do safari, de Nat Gun, biólogos, né, que lidam com isso, e foram e pediram, pelo amor de Deus, para as crianças não atacarem, porque é uma foca que fica muito sozinha. Ela está num momento que ela troca de pele, que é o momento mais no começo do verão, então ela precisa, e ela fica muito cansada, é muita energia, então ela fica sozinha, e ela fica longe, ninguém pode chegar perto, ela tem que descansar e dormir, não pode atrapalhar ela, porque isso pode realmente causar a morte dela. E aí os biólogos falaram para as crianças parem de tacar pedras, acham tudo muito engraçado. E aí um biólogo falou, se você parar para um dos meninos, se você parar de jogar pedra, tal, sei lá o quê, você vai poder dar um nome para ela. E aí o menino gostou, o grupo todo gostou, eles resolveram dar o nome de Yulia, apesar de que o nome é verdadeiro. O nome que ela era conhecida até hoje era Tugra, porque é um nome que ela foi, essa foca, esse indivíduo meio que é conhecido por nadar todo o Mediterrâneo e ser visto muito na costa da Grécia, da Turquia, da Itália. Então, ela é bem conhecida, tem uns 20 anos de idade, inclusive, ela é bem conhecida, e é a primeira vez que chega em Israel. Parece que há uns 10 anos atrás, talvez ela tenha vindo, mas ninguém sabe se foi ela. E aí agora ganhou o nome de Yulia aqui. E desde então, biólogos e interessados em natureza e pessoas da sociedade civil ficam tentando todo dia ver onde ela está na costa de Israel, até que ela chegou na semana passada na costa da faixa de Gaza, que para ela não tem divisão de fronteira, né? Entre países, entre territórios, ela está lá na dela, na boa dela. E aí o bonito disso é que quando ela chegou em Gaza, os biólogos israelenses avisaram para os de Gaza e falaram, olha, cuidado, ela está em extinção tal, e realmente o pessoal lá do Ministério da Agricultura palestino pediu para os pescadores de Gaza não chegarem perto dela, não atacarem, não tentarem chegar perto dela e deixar ela descansar. Quer dizer, então foi uma coisa que foi uma orientação realmente também dos palestinos para as pessoas que estão perto da praia lá, e é uma cooperação, digamos assim, em colaboração entre os biólogos palestinos e israelenses para, enfim, manter ela dormindo lá e feliz da vida nesse começo de verão. Olha ela dormindo aí, Dani, a foca. Eu achei essa história uma gracinha. Ela é bonitinha, é branquinha, ela é meio branquinha, ela está trocando de pele. Não, então, eu achei essa história muito fofa. Eu acho que, como você falou, né, amarrou muito bem o começo de ver extremistas se unindo por um lado e por outro, dois povos que têm um conflito muito relevante se unindo para proteger a foca, a Yulia, e uma história que todo mundo estava comentando sobre esse assunto em Israel esses dias, né, Dani? Sobre a foca. Não, vi bastante coisa. Virou um must ir na praia tentar ver se a Yulia aparece em algum momento. Olha fofinho. Ela aí, a carinha dela. Coisa fofinha, gente. Daqui a pouco vai ter gente vendendo boneco de Yulia na praia, tenho certeza. O espírito empreendedor, ele aparece em todos os lugares. Certamente. Bom, gente, então esse foi o Expresso Israel, uma edição um pouco mais leve, né? Óbvio, a gente sempre vai falar sobre as contradições da sociedade israelense, sobre as questões do governo que não estão nada fáceis, mas algumas notícias, como a da Foquinha, a da marcha, que foi um sucesso, muito representativa, e as peculiaridades desse caso triste, né, da morte de um agente, mas que também mostram essas linhas finas, essas entrelinhas da sociedade israelense. Dani, muito obrigada. Queria mais uma vez deixar... Pode falar. Antes de terminar, a gente vai falar de um outro assunto legal do texto. Meu texto também vou falar de outro assunto legal, que é o jogo de futebol, né? As quartas de final. Exatamente, pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-20, Israel e Brasil se enfrentam amanhã, sábado, se você está vendo na sexta, sábado, 2h30 da tarde. No Brasil, vou dar o serviço, hein? Vai ter transmissão pelo Sport TV e também vai ter transmissão pela Cazé TV no YouTube, para quem quiser assistir. Dá para assistir, e vai passar num canal aberto, grandão.
Porque para os Aí, israelenses é Israel, o máximo. é que para Israel, Dani, eu até fiz um vídeo, vou me auto-recomendar, fiz um vídeo para o nosso Instagram contando, né? Vou falar brevemente que o programa está curto, mas a Dani vai escrever, mas por que eu acho essa história incrível? Porque a sede da Copa do Mundo Sub-20 seria a Indonésia, que é um país majoritariamente muçulmano. A Indonésia não tem relações diplomáticas com Israel, se recusou a receber Israel por causa do conflito e tudo mais. E aí Israel se classifica para as quartas de final numa partida 1-0 contra o Uzbequistão, com um gol no penúltimo minuto de um árabe israelense, de um homem muçulmano, jogador do Maccabi Haifa, que quando faz o gol, inclusive, comemora muito e se ajoelha com as mãos estendidas, um gesto muito comum, né, entre os muçulmanos de Nas festas oração. muçulmanas. Uhum. Exatamente. Então, é uma história que realmente mostra que o futebol é muito mais do que esporte, é também política. E uma história fantástica que agora, para nós, é ainda mais interessante, porque resulta num jogo entre Brasil e Israel, que é E vai ser histórico. muito fantástico se Israel ganhar, o que, obviamente, eu acho improvável. Um pouco improvável, mas seria uma grande história. Sabe, Já é quem uma grande sabe? história. Já é Ok. uma grande história. O desfecho dessa história, né? Se vai para quem vai para a semi, se é Brasil, se é Israel, estará no texto da Dani no começo da próxima semana, no nosso site, também nas nossas redes. E é isso, né? Não dava para deixar de fazer um breve comentário, mas a Dani vai se estender nesse assunto. Eu vou Também fazer o texto, mas eu vou te pedir dessa vez o meu texto para você adicionar o que você quiser, porque aqui quem é expert em futebol é você. Anitta combinado. ama futebol, quem escuta o podcast, né? E eu com isso sabe que como ela ama futebol. Então, esse texto vai ser colaboração. Combinado, tá super combinado então. Dani, muito obrigada para quem ficou com a gente até agora e até semana que vem.